Dando resenha de boleiro neste sábado, como sempre, todo especial. Olha, à minha frente aqui, uma camisa do River Atlético Clube, é a coisa mais linda. Você vai ver também no nosso canal o Resenha de Boleiro PI, né? Tá na história, tá na fita aqui o Francisco Feitosa. Eu vou falar para você quem é Francisco Feitosa. É o pai do John Feitosa, né? O coronel, gente finíssima, também torcedor do River Atlético Clube, porque está herdando essa tradição de seu pai. O Feitosa, mais como é mais conhecido, Francisco Feitosa. Ô Feitosa, você chegou a jogar bola também, porque essa paixão toda pelo esporte, em especial ao futebol do estado do Piauí. Muito bom dia. Bom dia, J. Bahia, bom dia, Kawasaki, dona Rosimeira aqui presente, Isabela, os ouvintes da FM Clube 99.1, essa emissora que foi fundada em 19 de novembro de 94. Sabe da história. Portanto, 32 anos de fundação, pelo grande cidadão Cis Alencar, amigo, e compartilhado e acompanhado pelo Josafan, que Josafan tem uma história nessa casa muito longa. Eterno torcedor do Vasco da Gama. Eu quero dizer para você, Jota, e o Kawasaki, estou muito feliz por esse convite. Não sei se merecia isso. Claro que porque sim. O que eu sei é muito pouco. Mas eu vou tentar antecipadamente pedir desculpa aos ouvintes. Se houver algum erro, depois me corrige. E eu estou aqui para aprender. Então assim, Feitosa, vamos começar a falar do início, assim, de sua vida, né? Ainda sem a família, ainda garoto, rapaz, adolescente. Quando garoto, você chegou a jogar bola, Feitosa? Eu nasci aqui em Teresina mesmo. Ali, Rua Desembargador Mota. Hoje é Valdo Ventito, próximo ali do 6º Distrito Policial. Que antigamente tinha uma casa lá que fabricava uma cachaça por nome de Viçosa. Aí se criou o bairro Viçosa, né? Para aí, quem conhece a história é importante. O bairro Viçosa, tudo começou através do nome de uma cachaça. Uma casa ali onde funciona uma loja de autopeça, de veículo, ali na esquina da Amiga Rosa com o Valdo Ventito. E lá era uma casa que eles vendiam picolé, vendiam tudo, mas tinha uma fábrica de cachaça. E o nome da cachaça era Viçosa. Aí ficou o bairro Viçosa. E ali nós ficamos entre a Pissarra e o bairro Nossa Senhora das Graças. É lá onde mora o nosso amigo Pedro Alcântara, que é a igreja Nossa Senhora. A igreja lá é Capelinha de Palha. Capelinha de Palha. Porque a Capelinha de Palha era coberta de palha. E aí meu pai, minha mãe, o pai do pai, a mãe do Pedro Alcântara e outros vizinhos construíram aquela igreja, que hoje é Nossa Senhora da Graça. Missa ali era tradicional. E quando, no decorrer do tempo, esse bairro nunca foi oficializado junto à Prefeitura de Teresina. Aí o tempo foi passando, foi esquecendo Viçosa, e aí ficou Pissarra e Nossa Senhora das Graças. Mas eu moro ali, nasci ali, e garoto, jovem, jogava pelado ali no campo da Capela São Raimundo. Naquela época tinha o Cruzeiro do João Messias, inclusive tinha o Ipiranga do Seu Farias. Isso. Aí tinha o Trigo, que é pai até de um grande amigo nosso, o Raimundo Trigo, que é auditor da Fazenda. Eles tinham o time de São Raimundo. Sim, o São E Raimundo. lá naquela época, na década de 60, muito craque ali na Pissarra, tinha Banana, Paulette, tudo. E interessante que o time do São Raimundo era mais família. No time tinha uma média de 11 parentes. Tudo no mesmo time do São Raimundo. Primo, era irmão, essas coisas. Que maravilha. E eu comecei, como se diz na gíria, menino de rua. Comecei a bater pelada, tudo. E sempre que eu chegava nos campos, ali como na Vermelha, Sim, como lá no Matador, joguei muito. na Ilhota, sempre tinha uma vagazinha para mim. Qual era a posição, Eu Feitosa? gostava muito de jogar de volante. Volante. Mas às vezes eu ia para a direita, para a lateral direita ou meia direita. Mas o que eu gostava mesmo era de volante, ali na frente da zaga. Aquele primeiro volante, né? Destruindo, volante, organizando, isso. E naquela década de 63, por aí assim, chegou aqui um funcionário do Vasco da Gama, o nome Sim. Júlio Marque, Sim. veio treinar o Vive, né?
E a sede do River era próxima ali à Capela São Raimundo, e ele pegou muitos jogadores dali do River, do que jogava na Capela São Raimundo, quer dizer, e incorporou ao River. E o River fez um time amador, que ele chamava aquele campeonato que fazia as preliminares dos jogos. Campeonato suburbano. E o River foi campeão aí várias vezes. O Esmaragda, o Romão, Jair. Romão e Jair, o você Romão, deve conhecer sim, Jair. Ali da Vermelha. Eles. Jair tem um que desenha muito bem também. Eles trabalham no Banco do Estado. Sim, são bancários. E era o craque demais, Carlos Alberto. E nós jogando ali, aí o Bibiu, o William de Carvalho Bibiu, mandava no Piauí. E o moleque por ali me levou para jogar no Piauí. Mas eu não pretendia esse profissional de bola. Sim. Mas aí, do nosso time, foi Bolota, foi Arimaté, foram vários amigos jogar no Piauí Esporte Clube. Eu sempre procurei trabalhar. A minha chegada no River, eu trabalhava eu sou funcionário da Companhia Editora do Piauí, a Comep, lá onde se publicava o Diário Oficial, entrei lá novo. E a Assembleia Legislativa era vizinha ali onde hoje é a Secretaria de Cultura. Sim. E lá a gente tinha convivência com os todos deputados, aquele negócio. E o professor Afrânio, aquele baluarte. Do River, o Afrânio Castelo Branco. Ele sempre ia lá e quando o River precisava de algum material gráfico, tudo sempre ele me procurava e eu fazia e procurava ter despesa para o River só de material. As outras coisas eu procurava fazer doação para o River. Sim. Dali surgiu a paixão pelo River. E a paixão maior foi o seguinte, eu saí um domingo, um dia das mães, saí para assistir um jogo do River e Flamengo. E lá no jogo, eu saí de casa 1h da tarde, morando na Pissarra, para ir a pés lá para o Lindor Ponteiro. River e Flamengo, era uma comemoração, portão aberto naquela época, e comemoração Dia das Mães. Era aquela multidão, multidão de gente, muita gente, tudo. E quando o River sai do vestiário para entrar em campo junto com o Flamengo, o River realmente entrou com essa camisa aqui. Essa muito bonita, eu essa camisa, muito bonita. E eu, sinceramente, eu senti assim uma coisa assim muito... Não sei nem explicar, né? Muito forte, deu emoção às cores do River. Eu já gostei do time pela própria cores da camisa do clube, né? Sim. E aí tricolor. E aí o River naquela época entrou em campo e venceu o jogo, venceu o Flamengo 4-2. Aí eu disse, isso aqui é meu time. Começou a paixão. Incrível, né, Feitosa? Já em cima do Flamengo, a rivalidade. Já eu procurei ir assistir os treinos do River, eu saía, aí vem a década de 60, vem 70, e aí eu procurei me aproximar do River. Quando é um belo dia, tem uma eleição no River, que lá tinha muito cidadão de bem. Diretoria forte, não era? Era Portela Nazar, Raimundo Soares Liana, Francílio Almeida, Simão Stellenberg, Geraldo Magno, e Zé Neto Nunes, tinha o Sisoca, que era um empresário que trazia aqui, rapaz, tanta coisa. E eu, moleque, doutor Lucídio Portela, doutor Disseu, era gente que Zezé da Constrular, que é pai do Evaldo Carvalho. Evaldo Carvalho. Ele era dono do Disseu é o pai do Júlio Arcoverde? Júlio Arcoverde. Rapaz, é outro que tem paixão pelo River, né? O Júlio. Que nasceu dentro do River. Dentro do River, Então aí, quando foi um belo dia, ia ter uma reunião no River, que eles iam reunir para compor uma chapa. Sim. E como eu ia jogar pelada lá no campo do Piauí, e para ter acesso ao Piauí, não ser barrado aquele negócio, eu cheguei em Providenciei e comprei uma ação no Piauí. Sabe? Se a memória não me falha, é 152 o nome da minha ação. Mas exatamente para me ter ação, porque o Piauí passou a ser um time simpático. Quer dizer, você que milita no esporte, hoje no futebol piauiense era o seguinte, o torcedor do River, o segundo time dele era o Piauí. O torcedor do Flamengo, o segundo time dele era o Piauí. Você entendeu? Sim. Então o Piauí era sempre o segundo time do Piauí. E para me ter acesso ao sábado à tarde, ou domingo, para jogar pelada, carnaval, essas coisas, eu comprei ação.
Mas logo Ali, ficava ali na Kennedy, na né? Kennedy, que hoje é um supermercado. Na Kennedy. E aí, voltando ao River, numa reunião lá com o doutor Lucídio Portela, Geraldo Magno, Francisco Almeida, só os cidadãos mesmo de bem, o neguinho lá no meio, o Feitosa estava lá. Aí eu comprei uma ação do River. Na compra da ação do River, o doutor Afrânio disse, o Feitosa vai fazer parte da diretoria do clube. Aquilo para mim foi uma emoção que eu até rejeitava, porque eu não me achava em condição de ser membro da diretoria do River, pelo tamanho que é o River. A altura do River. Porque o River só tem um mal, ouvinte e caros colegas. O mal é que o River nasceu grande, você entendeu? Entendi. E hoje ele tropeça porque ele já nasceu grande. Por quê? O River, uns vários jovens estudantes do Leão 13, se reuniram para criar um time de futebol. Sim. E o Leão 13 era só elite. E o Leão 13 só era elite. Era a elite de Teresina, era lá. Os filhos de governador, de todo mundo era lá. E eles criaram esse time. Já nasceu grande, tá certo. João Ribeiro Soares. Ele foi um do coisa. E hoje eu me sinto feliz que meu filho, o tenente coronel João Feitosa, a minha esposa é Isabel. Né? Sim. E ele, riverino, ele comprou um terreno na rua Antilon Ribeiro Soares. Sim. E, coincidentemente, um dos fundadores do River foi ele. E mora no bairro Santa Isabel, que é o nome da mãe dele. Rapaz, então, é muita coincidência. Então juntou todo o Alô, River, Coronel Riverino. Foi tudo certo, hein, Feitosa? Aí deu tudo certo. Então é o seguinte, cara, ouvinte. Eu fico me perguntando, e vou deixar uma pergunta no ar até vocês e a equipe de esporte que faz aqui, essa grande empresa. Eu não concebo, eu não sei aceitar um campeonato piauiense sem River e Flamengo. É verdade. Eu vejo em Recife os grandes tá lá, no Ceará, no Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, Vasco e coisa. Por que o Flamengo e River ficam fora de um campeonato? Porque o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, aí o Calçade usava sempre esse slogan, futebol do Piauí crescendo para baixo. Eu acho que falta a mentalidade dos dirigentes. A partir da mentora, a federação, ela só existe federação porque existem os clubes. É verdade. Se os clubes se desfiliar, acabou a federação, acabou o posto da federação. É como a CBF, só existe então, a CBF por causa das 27 federações. Federações. Então, eu acho o seguinte, o Kawasaki e J. Bahia, eles têm que arrumar um regulamento para River e Flamengo estar, porque os outros é complemento, meu amigo. Não adianta dizer que o time A aqui vai fazer uma seleção, o time B. E não adianta, torcida aqui. É só River e Flamengo, eu porque concordo. Existe a rivalidade e se puxa. Na época que tinha Flamengo e River, o River puxou quem? Puxou Caiçara, Comercial, 4 de Julho, isso é verdade. os outros times. Por quê? Eu convivi muito no futebol do River, porque eu fui na diretoria do River, porque lá o River é presidente, aí o resto é vice-presidente. Vice-presidente dos interesses financeiros, vice-presidente dos interesses patrimoniais, publicitário e assim. Então eu fui vice-presidente dos interesses publicitários no River, fui vice-presidente de patrimônio do River, e quando eu passei lá, eu tive muito apoio do Portela Nazar, que era dono do Império da Bomba, e eu tenho certeza que saí lá com a cabeça erguida, porque eu cuidei bem do patrimônio do River. Eu acho que ali era preferível... Você é um homem honrado, era preferível nós perder um título, mas manter o patrimônio do clube. É como quando a gente tem uma casa própria, a gente tem referência, porque tem endereço. Tem endereço, verdade. Né? Então eu não concebo, eu acho que a imprensa podia fazer uma campanha, porque eu não concebo River e Flamengo não estar no campeonato. Você sabe que o campeonato carioca, começa o campeonato, Botafogo, Flamengo, Fluminense, vai jogar lá já no final do campeonato. Por que não existe isso aqui? Aí aqui não, só é 8 clubes. É porque apanhou. Eu reconheço que a diretoria do River, ao longo dos anos, eles vêm pecando muito. Eu, inclusive, na gestão do Genivaldo, no início da gestão dele, foi quando eu passei a ser conselheiro do River, mas aí eu me afastei. Eu contribuí muito pelo River. Aqui tinha uma empresa bonitão, lá em Juricaba, e o River, quando ia jogar, a responsabilidade era minha.
O ônibus, eu ia buscar o ônibus, eu comprava laranja, eu comprava o gelo, eu comprava o remédio, tudo para levar para o Rio, para tentar economizar o financeiro do clube. Certo? Nós fazíamos o carnaval, começava carnaval no Rio, sexta, sábado, domingo matinal, domingo à noite. Eu lembro. Segunda noite, terça matinal, terça à noite o baile. Fechava o caixa. Eu entrava lá na sexta-feira e só ia em casa tomar banho e trocar de roupa. E quando dava na quarta-feira, 5 horas da tarde, reunia Feitosa, Geraldo Magro, a Fran Nunes, doutor Delcio, que eu esqueci, tem o nosso estimado e querido amigo Haroldo Francisco. Sim, Haroldo. E nós conferia, eu tinha conferência de quantas garrafas de refrigerante, de cerveja nós compramos, vendemos, compramos. Na ponta do lápis. E dava lá o saldo financeiro para o clube. E nesse período todo, Jota e Kawasaki, a gente, com aquele recurso do carnaval, a gente contratava um time para fazer o campeonato. Tudo começava através da festa de carnaval. 4 dias de folia. E ali era o seguinte, para entrar de graça, entrava, mas a gente tinha que dar o convite e controlava. Eu sabia quantos convites foi distribuído. Sim. Nesse caso aí, a arrecadação era na certa, seguinte, né? Se eu tomava qualquer bebida do clube, eu pagava do meu bolso, eu não usava o clube para mim. Mas está faltando esse tipo de honestidade nesses dias de hoje. Eu sinto muito lhe falar isso, mas não tem mais. O que acontece nos clubes, que além de você ser torcedor do clube, você a gostar de fazer. Porque no período que eu passei no River, quando dava sábado pela manhã que eu fazia as compras de casa que eu deixava, 9, 10 horas da manhã, eu saía de casa e ia para o River e só voltava à noite. E quando o River ia jogar, aí era que domingo de manhã eu estava lá cedo, pegava o clube no hotel, na concentração, e dava para o estado. Quando o time ganhava, a gente saía satisfeito, chegava quando a gente perdia, meu amigo, para mim entrar dentro de casa. Feitosa, você tocou num assunto agora que muita gente fala, inclusive você pediu até apoio da própria imprensa esportiva, da imprensa em geral, que não pode haver, assim, campeonatos sem River e Flamengo. Você acredita que o River ainda retorna, né? Terá uma oportunidade de participar da segunda divisão ainda este ano, no segundo semestre? Jota, se os dirigentes do futebol do Piauí, que fazem o futebol, tiver juízo, eles têm que sentar na mesa para reorganizar o futebol. E conversar e deixar aquele tititi de lado. Não adianta os clubes pobres e a federação rica. Entendeu? Sim, entendi. Porque a federação, ela depende. Você tem uma ideia, eu vou dar um exemplo. Eu não sei agora, sim, mas eu já fui para direto no Rio, eu já acompanhei o clube na federação, já fui representante do clube na federação. Sim. Criei algumas inimizades, porque eu não aceitava jamais eles tiravam o direito do clube, do River. Eu brigava pelo River. Mas aquilo ali era no calor da discussão. Eu estava defendendo o River. Se eu era dirigente, eu tinha que defender o meu clube. Assim como os demais também. Agora, Deus tem que abençoar a cabeça desses dirigentes e juntar e fazer um campeonato. Por que não pode ter 10 clubes no campeonato daqui? Antigamente, pode ter 12, antigamente aí tinha, só pode ter 8. Antigamente era 3 turnos. Aí como eu vou lhe dar bem aqui um exemplo. Como é que eles fazem um regulamento, que você não atentou para isso, que ele diz o seguinte, o time joga por 2 resultados iguais. O que quer dizer 2 resultados iguais? Se eu joguei, eu tinha condição de jogar 2 resultados iguais. Eu teve 2 empates. Então quem levava a vantagem não era eu, não. Lógico. Nesse campeonato aqui, o River jogava com 2 resultados iguais e perdeu. O River, que foi um dos primeiros lugares, junto com eu não me lembro o outro time. Os 2 primeiros lugares, que jogavam por 2 resultados iguais, ficaram fora do campeonato. Foi o Fluminense. Não, foi River e Alce, não foi? Foi River e Alce. Aí o Fluminense disputou com o Piauí, não foi? Foi. Então os 2 times... E o Piauí passou pelo Fluminense. Os 2 times que tinham melhor campanha, que tinha direito de jogar por 2 resultados iguais, ficaram fora do campeonato aqui. E além do mais aí também... eu não entendo, aí o dirigente diz, não, é porque
o regulamento foi assim, eles aprovaram. Como é que eu sou presidente de uma instituição, uma federação, eu tenho que orientar os clubes. Eu, como presidente, eu digo, não, deu resultados iguais é aqui. Não, é porque é os dirigentes. Realmente, se existe uma Assembleia Eles Geral, fazem isso, tudo isso é no arbitral. Acontece, Feitosa, que os representantes não pega ali o regulamento, leva para casa e estuda, não, ele assina na hora. A federação disse, isso aqui é o melhor, os caras vão e assinam, eu já vi. Não, eu vi, participei. Inclusive é o seguinte, diz, não, rapaz, eu tenho um compromisso ali, do jeito que fizer aí, tá bom, eu tá assino. bom. Aí depois vem a reclamação. Então eu não coloco minha cabeça num trabalho desse tipo. Ou eu entro de cabeça ou não vou. Eu vi uma entrevista. Eu gosto muito de ouvir rádio, eu ouço vocês aqui. Opa, muito obrigado. Eu gosto muito. Dentro do carro eu ouvindo rádio, de manhã eu ouvindo rádio. Agora estou trabalhando lá, eu não posso nem botar um rádio para não perturbar. Mas eu vi uma entrevista de um dirigente de um clube aqui, que eu não quero citar nome. Tudo bem. Ele dizer que não, que o Riff tinha que ficar fora. Entendeu? Eu até no dia eu liguei para a emissora, eu liguei para a emissora, mas a emissora se rodou o que eu disse para ele, eu não sei, mas, porque eu tive que sair, mas eu fiz um áudio e mandei para a emissora, mostrando para ele que aquela cabeça erguida dele, aquele sapato dele, não era como ele estava pensando, e qualquer hora podia cair. Então você não pode ser arrogante. Você vai fazer um campeonato, adversário é quando começa os 90 minutos. Isso. Antes você tem que fazer um campeonato que vai servir a todos. Você entendeu? Vai servir a todos. Então eu jamais posso dizer, o River não pode participar. Por quê? O campeonato que vem de 26, por que não pode ter uma segunda divisão nesse ano com Flamengo e River todo mundo? Só é no outro ano para 27. Que mentalidade é essa? Eles alegam que é o regulamento. Que regulamento? O regulamento você muda, você vai reunir para a Assembleia Geral. Quem fez o regulamento modifica, né? Modifica. É para isso que existe liminar. Só não muda de opinião que ela não tem. Então tá certo.